Agora, como que fica o mundo sem essa espécie de juiz que era os Estados Unidos de Donald Trump? Eu considero essa uma avaliação, não considero essa uma avaliação correta, porque essa ideia de que os Estados Unidos seriam a polícia do mundo, que é uma discussão de política externa americana muito grande há muito tempo, o Donald Trump, na verdade, ele segue na direção oposta. Ele é um grande crítico a essa ideia de que a América é a polícia do mundo. Essa é uma doutrina que era muito forte entre os democratas e muito forte entre os chamados neocons, os neoconservadores, neocon, do Partido Republicano, como, por exemplo, George Bush. E o Donald Trump, ele é uma vertente oposta dentro do Partido Republicano, que tem uma visão onde ele diz America First. Ele fala, eu vou defender os interesses dos Estados Unidos, eu só vou entrar em conflitos militares que digam respeito aos Estados Unidos. Então, na verdade, é uma percepção equivocada de que o Donald Trump tivesse essa posição de juiz do mundo, de interventor, né? Aqui a gente chama de intervencionistas. Ele teve o tanto que o governo Trump foi um dos poucos, talvez o primeiro governo da história americana que não iniciou nenhum conflito militar e praticamente encerrou os conflitos que ele herdou, a saber, Iraque, Afeganistão e Síria. Né? No Afeganistão ele deixou o país já em fase final de retirada, não precisava ter sido feito da maneira louca insana que o Joe Biden fez. E no Iraque e na Síria ele basicamente encerrou a participação americana nesses dois conflitos. Então a postura americana foi de sair. Agora, o que ele dizia, e num certo sentido é uma continuidade à política do Ronald Reagan de paz através da força, peace through strength, era de que quando os interesses americanos fossem ameaçados, ele agiria sem misericórdia. E com força. E através dessa força e o temor que essa força e que essa ação impiedosa proporcionariam, os Estados Unidos viveriam e viveram durante os 4 anos do governo Trump paz. Então, quando o Irã se engraçou, ele foi lá e meteu um tomahawk na cabeça do general Soleimani, o general mais importante do Irã. Quando os sírios resolveram usar armas contra armas químicas, ele foi lá e usou a Moab, né, Mother of All Bombs, meteu não sei quantos tomahawks também na cabeça dos caras. Então é uma projeção de força muito grande que garante a paz. E não só ela garante a paz, mas ela dá segurança aos aliados americanos. Com a certeza de que se os aliados americanos tiverem os seus interesses ameaçados ou forem ameaçados diretamente, como é o caso de Taiwan, por exemplo, os Estados Unidos irão agir. Isso é uma postura diametralmente oposta à postura, por exemplo, do Barack Obama, que aí fica muito fácil citar o caso da invasão russa à Crimeia, onde o Barack Obama falou ai, não, e os russos invadiram a si mesmo e ficou por isso mesmo. Ou a invasão dos chineses, a construção dos chineses, pelos chineses, de ilhas artificiais no Mar do Sul da China, que o Barack Obama também ameaçou várias vezes de tomar alguma atitude, no final os chineses fizeram e o Barack Obama não fez nada. Então essa fraqueza é uma frase que eu uso com muita frequência. Essa frase é de um neocon, que era do Donald Rumsfeld, que foi secretário do George Bush, mas ele tinha uma frase muito boa, que ele dizia o seguinte: a fraqueza é provocativa e a aparência de fraqueza também pode ser provocativa. Então, hoje os Estados Unidos vivem uma aparência de fraqueza para o mundo que é perigosa, ela é provocativa para os adversários americanos, e ela não, ao contrário do que pensam os nossos brilhantes analistas políticos, com quem eu frequentemente debato, a fraqueza, ela não é uma forma boa de você garantir a paz, ela, pelo contrário, ela é uma forma perigosa. A fraqueza é perigosa, ela gera conflitos. E a gente tem visto muito isso. A gente começou o ano logo com conflitos na faixa de Gaza, com Israel, conflitos muito duros. Agora a gente está vendo o que a fraqueza americana provocou no Afeganistão. A gente está vendo uma China cada vez mais agressiva, por exemplo, com Taiwan, e cada vez mais agressiva no Mar do Sul da China. Enfim, a gente tem visto uma situação
um Irã cada vez mais atrevido, a gente tem visto uma situação... O mundo hoje é um lugar menos pacífico do que era quando Donald Trump era presidente. A própria Coreia do Norte, né? Sim, sem dúvida. Agora, você acredita que existe influência da China no que está acontecendo lá no Afeganistão? Claro, a China e é uma coisa, não é nem questão de crença, é uma questão aberta. A própria China fez sinalizações públicas de aproximação diplomática do Afeganistão. Hoje a Rússia já está dizendo que uma aliança chinesa com a Rússia em direção ao Afeganistão, em direção ao Talibã. Essa influência chinesa no mundo, ela faz parte da política oficial chinesa. Ela não é uma questão de opinião. E ela é hoje vista como um instrumento, na verdade, de guerra de quinta geração, das novas formas de guerra. Então, não é efetivamente novo você ter uma potência que tem o objetivo de ser, de alguma forma, hegemônica, atrapalhando os planos da potência adversária. Os próprios Estados Unidos já fizeram isso inúmeras vezes ao longo do mundo, inclusive no próprio Afeganistão contra a então União Soviética, mas a China faz isso de forma aberta. Isso é uma coisa bastante conhecida e sequer é objeto de polêmica entre as pessoas que de fato estudam política internacional.